Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luísa, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre a contratação de empresas para prestação de serviço no condomínio. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo e se tiver interesse na contratação de síndico profissional ou advogado para dar o suporte ao seu condomínio, deixe o seu telefone, mande a sua mensagem aqui que eu retorno assim que possível. Hoje eu vou falar sobre o contrato de prestação de serviço. Qual é a importância de um síndico contratar no mínimo 3 orçamentos? Procurar empresas idôneas e pedir orçamentos para avaliação, critério de avaliação, principalmente para demonstrar durante a sua gestão condominial que existe a transparência nas relações. O que é importante? Que na análise inicial de necessidade do condomínio, ou seja, se o condomínio precisa contratar um serviço específico para fazer uma obra, exemplo, uma obra de recuperação de fachada, o síndico ele precisa fazer determinada contratação, mas com aprovação do conselho, e quando tem um valor acima do limite estabelecido em convenção ou em ata de um valor que ele tem autonomia para contratar, essa contratação ela é feita em assembleia. Mas para que essa assembleia esteja completa, o síndico ele precisa providenciar 3 orçamentos de empresas idôneas, com CNPJ ativo, que tenha bom nome no mercado para que seja apresentado em assembleia para aprovação. E aí, o que é verificado? A existência de um serviço específico da necessidade do condomínio. Então, o síndico ele precisa avaliar a idoneidade da empresa, se a empresa está ativa e se ela tem a capacidade técnica para realizar o serviço. Feito o orçamento, ele é apresentado em assembleia necessário para o condomínio. Então, durante a gestão, o síndico, para demonstrar a sua boa-fé, a sua transparência e diligência, nessa questão, nessa necessidade do condomínio em realizar uma específica obra, ele tem que ter o cuidado de providenciar os orçamentos das empresas específicas. E recebendo o orçamento, o que tem que ser avaliado? Data de início, data de final, valor do serviço contratado, material que vai ser utilizado, toda a garantia que a empresa vai fornecer. Por que é importante a garantia? Vou dar um exemplo de um condomínio que eu entrei como síndica há 5 meses atrás. Eu entrei no meio de uma gestão de uma síndica que renunciou e a administradora me indicou. Eu entrei por assembleia e comecei a avaliar a situação do condomínio. Realmente o condomínio estava com algumas obras pela metade, não foram concluídas, e aí a gente precisa avaliar a situação do contrato, a questão da garantia, a questão do período de conclusão. E aí eu vi um contrato que estava de pintura dos corredores para uma empresa de engenharia. O objeto do contrato foi a pintura dos corredores, os interiores do condomínio que iam ser restaurados. E aí, são 10 andares num prédio e foram pintados apenas 2/3, faltavam 3 andares. E aí eu fui em busca do responsável pela obra, levei o contrato e, resultado, o dono da obra sumiu. Eu só tinha um contrato, tinha um contato que a antiga síndica me passou e o responsável pela obra sumiu. E aí eu tentei durante 3 semanas ligando para ele, mandando mensagem, solicitando as pessoas conhecidas entrarem em contato. Resultado, a obra estava pela metade e eu não consegui entrar em contato com ele. E aí eu fiquei numa situação,
eu vou precisar entrar com uma ação de descumprimento de contrato contra a empresa. A empresa não concluiu o serviço. E, em paralelo, o condomínio está com o serviço concluído pela metade e os moradores estão reclamando. Qual foi a minha decisão no momento? Concluir o serviço, porque a necessidade imediata é para os moradores, os condôminos que fazem a contribuição mensal para o condomínio. Em relação ao descumprimento contratual, a relação condomínio com a empresa é uma questão que tem que ser buscada, mas eu não posso interromper o serviço do condomínio e para esperar uma decisão judicial. Então, isso foi informado aos moradores, que a empresa contratada anteriormente deixou o serviço incompleto e seria necessário a contratação de uma nova empresa. E aí foi aprovado e foi iniciado esse processo de contratação. Chamei orçamento de várias empresas, consegui 3 orçamentos, verifiquei a possibilidade, dentro de um período menor, dentro de uma garantia estendida, dentro de um material de boa qualidade e dentro do valor. Não adianta a gente contratar empresa de menor valor se não dá garantia, se não tem um material. Tudo isso tem que ser observado e o responsável por essas observações é o síndico. Ele precisa avaliar a contratação de uma empresa para que não haja um prejuízo futuro. Não adianta também fazer só uma gambiarra, contratar uma pessoa que por ela ser barateira só para tapar buraco. O condomínio ele não pode agir de forma reiterada dessa forma. Ele precisa buscar uma forma mais segura. Para quê? Se você vai contratar um exemplo nesse caso, vai contratar uma empresa de engenharia que faça pintura de interiores e observa dentro do contrato o período, a qualidade do material e a garantia, e durante a contratação isso não foi cumprido, isso é motivo de entrar com uma ação para poder fazer cumprir o contratado. Essa diligência que faz a segurança do condomínio. O síndico ele precisa entender e agir dessa forma, que toda atitude, toda contratação, que todo o cuidado que ele tem com o condomínio na prestação de serviço, ele reverbera em um resultado bom para o condomínio e seguro para os moradores. Então, foi feita a contratação nesse exemplo, foi concluído no prazo, o material foi de boa qualidade, o condomínio está satisfeito. Isso demonstra uma gestão transparente, imparcial e com o objetivo concluído na execução com diligência. Isso tudo é importante numa gestão condominial, para que o condomínio tenha sempre a manutenção atualizada em todos os seus pontos específicos, tanto de elevador, quanto de pintura, quanto de manutenção de elétrica, esses pontos que é o dia a dia. A gente só consegue perceber que falta manutenção quando falta. Ou seja, quando tem um prédio faltando luz. Por quê? Será que teve a manutenção correta? Será que teve o cuidado e o zelo de contratar um profissional para fazer uma vistoria para ver se está tudo atualizado? Quando tem problemas constantes de elevadores, a empresa de manutenção, ela está tomando as providências necessárias para que o elevador funcione adequadamente? Todos esses pontos, eles precisam ser levantados e é o dia a dia do condomínio. E o síndico, ele precisa se ater nessas questões para facilitar a vida condominial e poder preservar a segurança dos moradores. Tudo bem, pessoal? Espero ter esclarecido mais um dia sobre a vida condominial, né? Esclarecido pontos
de contratação da prestação de serviço. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima semana para uma nova mensagem de direito condominial. Um abraço.